Então vamos lá, a sintaxe sempre vai exigir aqui, ó, que eu abra o parênteses antes de passar os métodos, né? Então vou até deixar esse return aqui embaixo, não importa onde você vai deixar, se é em cima, embaixo, se está na linha, se não está, isso ele não faz diferença, como em outras linguagens, mas a cada vez que você chamar o método, né, você tem que utilizar aqui as chaves. Aqui ele está me dando um erro no export, por quê? Porque ficou faltando provavelmente um fechamento aqui, ó. Nós temos o public, que é essa abertura, e aqui eu só fechei as aberturas dos outros objetos. Então vamos fechar aqui do public também, para que fique correto agora. Perfeito. Get out, toda a minha estrutura dele está dentro dessa informação. Esse cat aqui, vou indexar, é só selecionar ele, apertar tab, para que ele venha um pouquinho mais para dentro, né? Ok, aqui também. Pronto, para que fique identado aqui o código da forma correta. Tendo feito isso, vamos entender um pouco mais agora o método que lista todas as informações. Toda vez que você precisar de listar todas as informações utilizando o storage, você vai utilizar esse método. Então, se você quiser criar um arquivo, né, e guardar um método, é bom, porque vai ser padrão para todas as vezes. Então, o que eu fiz? Criei uma lista de dados. Chamei de clientes e essa lista começa vazia. Por que começa vazia? Porque primeiro ele tem que percorrer o meu, vamos chamar de banco de dados, né? Ou meu storage, para poder saber se lá existe dados. E existindo dados, ele vai então armazenando cada um desses dados na variável de cliente. Então, cliente é como se fosse um único dado da lista de clientes. E aqui, então, quando ele inicia esse for each, ele tem um parâmetro que são os dados do cliente, que é o value, e tem uma chave, que é o ID desse cliente, né? E tem um número de interação aqui, que é o number, que nós ainda não utilizamos. Nós vamos fazer a chamada do getAll e aí eu vou falar sobre o número de utilização. Significa que todas as vezes que eu mandar ele listar, ele vai então percorrer todo o meu storage e vai então trazer os objetos que ele encontrar, né? Aqui nós temos o cliente.key, ou seja, a chave que está lá dentro da minha classe aqui que foi criada, ó, de clientes. Vamos aqui para ela. Tá aqui em cima, ó, cliente.key. Aqui, ó. A chave então que foi criada, que nós temos dentro da minha cliente lista, porque é esse que ele está apontando, né? Então ele vai passar como uma string. E os dados do cliente que são recebidos através dessa classe de clientes. Todas essas informações ele vai então estar adicionando dentro do meu array clientes, da minha lista de clientes, através do push. Então aqui na verdade eu mandei ele adicionar o meu cliente em si, que é esse objeto, ou seja, o que ele encontrou dele. Tudo dando certo, então esse tratamento é isso. Essa primeira parte é quando ele dá certo. Quando ele dá certo, então, se der certo, ele me mostra aqui a minha lista de clientes. Caso dê erro, ele me mostra o erro que deu. Então, não coloquei nenhuma informação, nenhuma mensagem aqui. Por que não? Porque essas mensagens é interessante você colocar em tela. Então, vamos abrir aqui a classe dos clientes em si. Vai na pasta dele aqui, eu vou dar um Ctrl- só para diminuir um pouquinho. Vem na pasta aqui dos clientes. E nessa pasta dos clientes, nós vamos ter aqui o editar cliente, né, com as informações. Vamos abrir a classe dele, editar cliente.ts. Dentro da classe de edição de cliente, nós temos aqui um didLoad, que você pode mudar, porque isso aqui é só no primeiro carregamento que ele faz. Eu gosto mais de utilizar o didEnter, que eu expliquei para vocês no módulo anterior, que foi o introdutório, que é para ele, toda vez que a página for chamada. Toda vez que a página for chamada, eu vou então chamar o método getAll. Só que para que eu possa acessar um método que está em outra classe, eu tenho que declarar primeiro essa classe aqui. Então, dentro do meu construtor, vamos fazer o seguinte. Eu gosto de descer aqui as informações, ó. Ok. E depois do navParams, vamos colocar aqui uma vírgula para separar. E vamos chamar quem? Vamos chamar um objeto que pode ser privado, não precisa de ser público, chamado cliente provider. Pronto. E esse cliente provider, ele vem de onde? Da minha classe cliente provider. Ok? Só que ela não existe nesse contexto, então ele vai mandar você fazer o import e aí, a partir desse momento, ela passa então a existir. Além dela, eu até vou colocar uma outra aqui, que vai ser uma variável chamada toast, que é da classe toast. Para que serve isso? Isso serve para devolver mensagem. Se eu clicar aqui em cima, ele já importa lá em cima a biblioteca dela, né? E ela ela serve, na verdade, aqui, então, como eu falei, para devolver mensagens para a minha tela. Ela tem que ser aqui, ó, do tipo controller.
que ela trabalha, na verdade, com esses controllers. Ok, perfeito. Vamos ver se ele vai dar erro. Na verdade, se eu não chamo ela aqui, eu posso chamar na hora que eu instancio também. Eu vou até deixar aqui para a gente chamar na hora que instancia, para não ter que colocar o controller aqui dentro também. Mas basicamente, aqui eu tenho a chamada do provide para poder acessar o método get ou qualquer outro método que eu queira. E aqui é para que eu não fique dependendo daquelas mensagens padrões, né, que nós utilizamos no módulo anterior. Então, o Toast é uma mensagem mais trabalhada, onde você consegue ter uma janela da mensagem, editar o título dessa janela, aplicar botões dentro dela, entre outras. Então, não é simplesmente um alert básico como nós estávamos trabalhando.